O investimento em educação é um dos fatores que impulsionaram o crescimento da nova classe C no Brasil. Filhos que estudaram mais que os pais formam uma geração que subiu na vida e se orgulha de escrever uma história diferente. Com o estudo a gente tem reconhecimento, com o trabalho também. Meus pais sempre quiseram que todos os filhos fossem bem preparados, assim. Elisa Raquel é uma jovem realizada. Aqui na Universidade de Brasília, vive o sonho que não é só dela, mas também do pai, porteiro, e da mãe, dona de casa. Elisa faz faculdade. Meu pai saiu do interior do Maranhão, né? Justamente para dar uma vida melhor para os filhos. E quando eu recebi o resultado do vestibular, foi assim, acho que a maior gratificação que eu tive foi ver a felicidade do meu pai, principalmente. Minha mãe ficou muito feliz. Mas é porque meu pai foi criado na roça mesmo. E ter um filho que é o primeiro da família até estar numa faculdade deve ser uma sensação incrível. Desde pequena, a hoje estudante de Ciências Sociais sabia que o vestibular era o passaporte para uma vida nova. Sem uma faculdade, saindo do ensino médio, provavelmente eu iria ser uma casa de mercado, ia estar atrás de um balcão. Não ia ter como eu terminar o ensino médio e não ajudar meus pais financeiramente. Elisa Raquel faz parte de um grupo que não para de crescer. Enquanto na classe A só 10% dos jovens estudaram mais do que seus pais, na classe C esse percentual chega a 68%. E cada ano de estudo representa, em média, 15% a mais de salário. Por isso, esses jovens escolarizados têm mais condição de se firmar no mercado de trabalho e menos risco de retornar às classes mais pobres. É uma educação do ponto de vista formal. Ela investe na educação para ter mais chance no mercado de trabalho. Desde os anos 90 observamos o acesso à escolaridade e à educação, que essas pessoas agora completam seu ciclo escolar e chegam ao mercado de trabalho mais produtivas, né? Os portugueses relegaram a tarefa de educar os brasileiros aos padres jesuítas, que detiveram o monopólio de ensinar durante 210 anos. Já no fim do século XVIII, com a Revolução Francesa, o Brasil ficou de fora do debate sobre a democratização da escola gratuita e universal. Nem com a República o tema ganhou espaço por aqui. Foi graças ao surgimento da classe média, na década de 1960, que a educação virou política de Estado. Eu penso que o fenômeno da classe média ele é um impulsionador de mudanças na educação e principalmente na formulação de políticas educacionais. Você pode verificar que já estão em ação muitos programas que são programas que mudam as políticas educacionais. Talvez uma iniciativa que seja talvez a mais inovadora no Brasil é a ampliação muito substantiva da oferta de educação profissional e tecnológica. E não é um paciente consciente, não é um paciente orientado, que a gente possa fazer essa solicitação, a gente faz esse movimento aqui, apoia na nuca, tá? E eleva o decúbito do nosso paciente. Graças a um curso técnico, Jéssica dá o primeiro passo em busca de realização profissional. Na verdade, eu queria fazer curso de medicina na faculdade. Só que eu não tinha dinheiro para pagar, para custear uma faculdade inteira. Aí eu optei pelo curso técnico, que seria na mesma área, não fugir da área da saúde, mas com menos tempo e com menos prestações. Os resultados já vieram. A estudante foi selecionada para participar da Olimpíada do Conhecimento, maior competição de educação profissional e tecnológica das Américas, promovida pelo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Quando me convidaram, eu fiquei muito lisonjeada e é uma oportunidade única que vou agarrar com todas as forças. É também nos estudos que Lourdes aposta suas fichas. A manicure, hoje dona do próprio salão, divide o tempo entre esmaltes e leis.
A prioridade é pagar minha faculdade, que não é barato. Minha prioridade é essa. Quero realizar o meu sonho de criança, que é ser uma advogada. O que Lourdes só conquistou com o tempo veio cedo para o filho Caio. Eu falo para o meu filho sempre, aproveita, meu filho, porque eu não tive a oportunidade que você tem. Porque eu sou de 9 irmãos e com 9 anos eu já trabalhava como babá para ajudar os meus pais no interior do Maranhão. Eu tive só um filho, porque eu sabia que não ia poder dar boa vida assim, para meus filhos. E o meu filho até hoje, ele só estudou, hoje ele faz estágio. Tanto que ele conseguiu entrar na UNB, mesmo estudando só em escola pública. As palavras dos livros também redesenham a vida da babá e futura gestora de recursos humanos, Cláudia. Você, quando estuda, a sua mente é diferente. Você vê as coisas diferentes, você tem um outro entendimento. As pessoas te respeitam de uma forma diferente, elas te olham de uma forma diferente, então é muito bom. É gratificante você ver esse retorno através dos estudos. E são a inspiração deste casal, que acredita que nunca é tarde para começar. A pessoa que não tem estudo tem que ficar batalhando, né? Vamos supor que nem um pedreiro, ajudante de pedreiro, é bastante pesado, né? Hoje, para você fazer tudo você tem que saber ler, escrever. Porque se depende do estudo, você depende de tudo. Se você não tiver essas políticas, você vai ter uma classe média que pode ter até poder de consumo, mas que não tem o benefício, né, cultural, educacional, que a sociedade e o Estado têm a obrigação de oferecer a essa parcela da população. A toda a população, mas essa parcela da população pelo nível de expectativa que acaba sendo criado por elas próprias. Benefícios que João faz questão de garantir para os herdeiros. A vida do agricultor João mudou muito nos últimos 10 anos, resultado de muito trabalho e do apoio de programas de governo que permitiram a ele comprar trator, equipamentos e até refinar suas técnicas de produção. Mas de tudo que ele já colheu, o fruto mais importante foi a educação dos filhos, né, João? Não, com certeza, porque eu acho que se eu tivesse mesmo trabalhando aqui, tivesse ganhado dinheiro, tudo, não tivesse essa educação dos filhos, para mim não seria nada. Esse para mim é o maior fruto que eu tenho, é ver todos os filhos formados com um curso superior e cada um já com sua vida mais ou menos decidida. A saúde é a maior preocupação da nova classe média, que ainda se vale do SUS, mas procura cada vez mais os planos privados. Um mercado crescente no Brasil. Há 4 anos, Célia parou de sorrir. As meninas mesmo falam, as alunas e de fora, minha família. Célia, você não anda sorrindo mais, o que está acontecendo? Um acidente na adolescência obrigou Célia a passar parte da vida no dentista. Os resultados, nunca satisfatórios, acabaram com seu cartão de visita. Sabe aquele meio sorriso? Então eu tinha muita vontade de fazer tratamento de dente, mas eu sabia que ia ficar muito caro. Mal sabia que trocar a carreira de assistente pedagógica por artesã devolveria seu sorriso. Então, quando foi agora, eu pude ter essa alegria de fazer o tratamento dos meus dentes. Iniciei, são 4 dentistas, então você faz ideia. Agora, você imagina a alegria que eu estou, porque agora eu vou poder sorrir muito. Tudo isso aconteceu por conta dos negócios, que graças a Deus estão indo bem. Apesar de hoje ter condições de bancar o tratamento dentário, Célia não tem plano de saúde privado, a exemplo de boa parte da nova classe média. Mais gente trabalhando com carteira assinada passa a ter acesso aos planos corporativos de saúde, que são muito mais baratos, são subsidiados pelas empresas e fazem com que toda a família possa, de alguma forma, se beneficiar com isso. Quando nós vamos para o plano privado individual, o que nós vemos? A gente encontra na classe C famílias que não conseguem, o pai, a mãe, não conseguem ter o plano de saúde, mas eles fazem uma força para dar para a criança. A minha filha e meu filho têm, e eu e meu esposo não. Então a gente não tem aquele tempo assim para ficar esperando aquelas coisas todas. Então eu acho que é uma segurança muito grande. Para a maioria, a saída é o sistema público. Para o que eu uso é a área de diabetes, tem hospitais, o Hospital da HRT, por exemplo, tem um dos melhores centros do pé diabético da América Latina. Então, assim, o atendimento é super preciso,
É tudo certinho, é tudo organizado, tem ótimos médicos maravilhosos. Eu sempre fui bem atendida lá, já faço acompanhamento há mais de 12 anos. Eu uso o sistema público também, porque o particular está quase que a mesma coisa que o público. O tempo de espera é praticamente o mesmo. Eu não penso em ter um plano de saúde, porque, não sei, eu nunca fico muito doente, então é só torcer o braço e essas coisas. O Brasil assumiu essa proteção ao cidadão. Nós temos dificuldade nesse processo vamos dizer, organizativo, de transitar de um modelo, que era um modelo calcado essencialmente no capitalismo, de ter a saúde como espaço de lucro e fazer essa transição da saúde como um bem civilizatório, né? E fazer isso não é uma tarefa fácil. Apesar disso, a saúde ainda é a principal preocupação da nova classe C, à frente da segurança, do desemprego e da corrupção. Em busca de melhor atendimento, cresce a adesão aos planos privados. Só em 2010 foi registrado um aumento de 9%, o dobro da média anual desde 2000. Há uns 2, 3 meses atrás eu precisei realmente, se eu não tivesse um plano de saúde, não teria sido fácil, entendeu? Então, assim, eu acho que é um privilégio. No papel, o SUS é perfeito, mas na prática não é bem assim. Tá muito a desejar, porque tá complicado. Você acorda 5 horas da manhã para pegar e ir para posto. Quando você chega, às vezes nem consegue consultar. Se eu tivesse condição, eu gostaria de pagar uma coisa particular, que eu acho que é bem mais melhor. Além de você estar ali super debilitado, dá medo você chegar num hospital e ficar 5, 6 horas para receber um atendimento e sair de lá, às vezes, do mesmo jeito que você entrou, sem o atendimento, entendeu? Eles estão deixando de investir no que é mais importante. Para mim, que moro aqui, para mim, que tenho a vida que eu tenho, o estádio lá, que estão construindo lá, para mim não faz diferença nenhuma. Para mim não vai mudar nada a minha vida. Agora, se a metade do dinheiro que está sendo investido lá estivesse sendo investido na saúde de Brasília, seria muito mais compensador. No mercado, cresce a oferta de planos mais baratos, com cobertura reduzida, para atrair a classe C. É um risco possível para o sujeito que vai comprar o plano, porque ele compra o plano de uma ação especial, por exemplo, consulta médica, acesso ao ginecologista, acesso ao pediatra, ou seja, o próprio plano é restrito em função da sua capacidade de compra, né, e de consumo. Por outro lado, desestrutura, de certa forma, o próprio Sistema Único de Saúde. Porque se hoje a gente não tem condições de fazer, não tem condições, e ainda isso é um grande desafio do SUS, não conseguimos regular nem controlar os planos de saúde para as classes mais esclarecidas, imagine essa classe aí em ascensão que tem esse déficit, né, dessa consciência sanitária, né, dessa consciência, dessa formação educacional para que possa fazer crítica, inclusive da crítica de que plano ela vai comprar. Não tem soluções fáceis, não tem desenhos perfeitos, experiências do mundo inteiro mostram esses conflitos. A especialista Maria Fátima acredita que está na hora de mudar o foco da saúde no país. Nós não podemos investir cada vez mais na doença, nós temos que deslocar esse conceito, o conceito de promoção da saúde, e no conceito de vigilância dos riscos, né? No conceito de proteção da saúde de cada indivíduo. Porque senão o Estado continua, insisto, o tempo inteiro investindo num complexo de doença. E, de novo, impulsionando o mercado de consumo no complexo médico hospitalar. Um sistema de transporte público mais eficiente também é uma das demandas da nova classe média. Com mais dinheiro no bolso, a ordem é comprar. Comida, roupas, eletrodomésticos, celulares. Quem diria que todo esse consumo tem impacto direto no setor de transportes. Aumenta muito a demanda pelo serviço de transporte, por todos os serviços, especificamente na área de transportes, aumenta muito a quantidade de viagens por pessoa. E Letícia já passou muito aperto. Eu passei muita dificuldade trabalhando, eu ia atender a fazer cliente em casa. Então eu carregava toda a minha tralha, bolsa, coisa de maquiagem, de cabelo. E tinha lugar que não tinha nem parada. E foi por isso que justamente que eu corri atrás de comprar meu carro, de trabalhar bastante. E foi nessa minha área que eu consegui comprar meu primeiro carro. É inacreditável, né? Nós estamos na capital do país. Tudo deveria ser assim, um exemplo
para o resto dos outros estados, né? E aqui é péssimo. Eu tenho que sair 3 horas antes e às vezes eu ainda chego atrasada, porque o ônibus às vezes não passa, engarrafamento, tem muitos engarrafamentos, os ônibus são lotados. Jussara, que mora a 27 quilômetros do centro de Brasília, comprou um carro só para as emergências. Ainda assim, passa dificuldade. O carro foi super importante porque é longe. Você viu que daqui no terminal é longe. Então, o carro é mais para isso. A gente vai de manhã até na casa da minha sogra, que é aqui no Pessu, e deixa o carro. De lá, cada um pega seu ônibus e vai trabalhar. São 4 conduções por dia. Aí tem aquela exceção que a gente às vezes tem que ir de carro porque tem que resolver alguma coisa, mas isso é muito raro, até pelo preço do combustível e não dá mesmo. Cláudia também depende do transporte público, apesar de ter triplicado sua renda nos últimos anos. O transporte público tá horrível, tá horrível. Para mim, que moro em Planaltina, todos os dias os ônibus quebram. Todos os dias, então é muito cansativo. A luta que eu tenho para estudar é terrível. Eu pego um ônibus, pego um metrô, pego outro ônibus para chegar aqui. Então são quase 2 horas e meia de viagem para chegar aqui na faculdade. O sonho? Um carro eu quero, mas não é para trabalhar. Eu prefiro usar o transporte público, porque além de ser mais barato, que a gasolina é muito cara. Cláudia não é a única. O desejo de ter um carro próprio cresce à medida que aumenta a renda da nova classe C. Estima-se que até o fim deste ano, 9,5 milhões de pessoas adquiram um automóvel novo ou usado. Hoje nós temos uma infraestrutura para atender a quantidade de carros que tínhamos há 3 décadas atrás. E precisamos agora não é construir muito mais vias para os carros, e sim convencer as pessoas de que é melhor andar num transporte coletivo, ou um transporte solidário, ou algum transporte que não seja tão individual, a não ser que seja o táxi. Por quê? Porque senão vamos todos nos encontrar num grande engarrafamento. E para isso é preciso mudar o padrão de qualidade do transporte público. Sem alternativas, comprar um carro é a solução. O carro aqui é necessidade. O carro aqui você precisa dele toda hora para ir buscar um adubo, para ir levar uma mercadoria, para tudo. Ainda não tive esse privilégio de ter um carro ainda como um passeio, não. Ainda é uma necessidade. Minha filha sai 5 horas da manhã para ir para a faculdade no final da Asa Sul. Isso aí é com essa dificuldade aí que estão conseguindo lutar. Não tem essa facilidade que a gente queria, não. Fazer compra, para fazer tudo que eu faço. Se fosse de ônibus, eu estaria até agora fazendo o que eu fiz pela manhã. É muito complicado para mim vir de lá para cá. Eu pego 3 ônibus. Como é que foi comprar esse carro? O que representou para você? Isso era um sonho, né, de muito tempo. A gente vai juntando o dinheirinho e até que conseguiu comprar. Também foi bastante bom, né, o novo investimento. Vale a pena que daí, tipo assim, tem os vizinhos que vêm pro mesmo lado do serviço da gente, né? Aí daí a gente traz eles e já compensa a gasolina, né? Aí já é melhor do que o ônibus. A população de menor renda certamente é interessada que nós tenhamos bons transportes públicos nas cidades, não é? Mas quando não há essa perspectiva de melhora do sistema público de transporte, imediatamente a ela passa a aspiração de ter o seu próprio meio de transporte. Para o especialista em transportes, Flávio Dias, falta planejamento. Nós estamos sempre correndo atrás dos gargalos, a gente tem que mudar essa regra. Nós temos que fazer planejamento a longo prazo, planejar o transporte junto com o crescimento da cidade. Veja em instantes, ter um emprego público ou ser dono do próprio negócio. Qual o maior sonho da nova classe média? E qual a diferença do fenômeno brasileiro de outros países? Você confere daqui a pouquinho.